Olá, tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira, sou doutor e mestre em Direito, professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional e especialista no estudo dos genocídios e sua relação com os direitos humanos pelo International Institute for Genocide and Human Rights Studies, do Instituto Zorian e pela Universidade de Toronto, no Canadá. E gostaria de aqui estabelecer alguns referenciais sobre um tema mais comentado agora no Brasil, que é exatamente o tema genocídio. Tradicionalmente não é muito estudado ou pesquisado no Brasil, como em outros países, inclusive aqui ao lado, na Argentina, que possui uma escola já desenvolvida, a Escola Sociológica do Genocídio, por exemplo, capitaneada por Daniel Feuerstein, dentre outros. De qualquer maneira, eu gostaria de esclarecer alguns pontos básicos para o entendimento desse tema, que tem sido muito debatido, politicamente utilizado em relação ao seu termo, genocídio. E como é que surge toda essa história, né, na perspectiva global? O termo genocídio foi criado pelo jurista judeu-polonês Raphael Lemkin, que na primeira metade do século XX cresce lendo e ouvindo falar a respeito de grandes massacres e processos de extermínio. Ele leu o livro Quo Vadis, que narra a história da perseguição dos cristãos por Nero, obra de Sienkiewicz, no Prêmio Nobel da Literatura polonês. E também, ao longo da Primeira Guerra Mundial, ele, que era de família judia, como eu disse, na Europa, passa a ter notícias sobre o genocídio do povo armênio. Mas não existia esse termo ainda. Na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill fez um conhecido discurso pela BBC, no qual ele afirmava que os nazistas praticavam na Europa, à época, um crime sem nome. Pois bem, embora tivéssemos alguns crimes conhecidos no direito internacional, pirataria, por exemplo, não havia uma definição legal de um crime para apontar o extermínio em massa de um certo grupo humano, embora fosse crime a destruição da vida individual, como sabemos, o homicídio. Raphael Lemkin propõe em 1933, na Conferência Mundial para a Unificação do Direito Penal em Madrid, o crime de barbarismo, que seria o extermínio físico de um grupo, e o crime de vandalismo, a destruição de referenciais culturais de um grupo humano. Esta ideia não vai adiante, mas em 1944, já no início da fase final da Segunda Guerra Mundial, Raphael Lemkin publica um livro que se chama Axis Rule in Occupied Europe, ou A Europa sob o domínio do eixo. Não há uma tradução no Brasil, mas há uma tradução para o espanhol, publicado na Argentina, El dominio del eje en la Europa ocupada. Uma ótima tradução. E é esta a doutrina básica sobre o genocídio. Para Raphael Lemkin, o genocídio se dá pelo extermínio físico contra grupos humanos, mas não apenas por meio do extermínio físico, também pela eliminação das suas bases econômicas, por meio de técnicas biológicas, genéticas, mas também pela eliminação dos referenciais culturais, que Raphael Lemkin chamará de etnocídio. Portanto, genocídio, termo que ele cria, se dá pela junção do termo grego genus, clã, tribo, e do latim sidis, matar, destruir um grupo, matar um grupo. Este é o termo genocídio criado por Lemkin. Apesar de publicado em 1944, o termo genocídio não será usado como acusação formal pelo Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, que teve por acusações contra os nazistas crimes contra a paz, conspiração para a destruição da paz, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Em 1948 é aprovada a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio das Nações Unidas, ao que o Brasil irá aderir e ratificar na década de 50. E aí temos a primeira norma internacional que criminaliza este crime.
considerado o pior de todos os crimes, o crime dos crimes. Esta definição legal restringiu aquela ideia de Raphael Lemkin. Para o direito penal internacional, o genocídio é a morte intencional, total ou parcial, de grupos humanos por razões nacionais, religiosas, étnicas ou raciais. E é muito importante frisar isso, que o genocídio exige a prova do dolo específico, a intenção específica de destruir um grupo humano. Além disso, o genocídio não exige que ocorra, que este crime seja praticado num período de guerra ou no conflito armado. Ele pode ocorrer em tempos de paz. Cito como exemplo o genocídio de Hashimu, praticado contra o povo Yanomami, pela morte de 12 indivíduos Yanomamis em 1993. Note que não é exigido tampouco a destruição completa de um grupo. Além disso, é preciso lembrar que o crime de genocídio pode ser praticado por particulares e não apenas por um Estado, por uma estrutura governamental. O genocídio arquetípico é o Holocausto, no qual temos um Estado, o Estado nazista totalitário, organizado e que torna como política oficial de Estado o extermínio do povo judeu, dos ciganos, dos homossexuais, dos socialistas, comunistas, social-democratas, intelectuais em geral. Além disso, é preciso lembrar também que em 1998 é aprovado o Estatuto de Roma, que cria e disciplina o Tribunal Penal Internacional e a sua competência material. O Tribunal Penal Internacional julga 4 crimes, os chamados core crimes: o crime de genocídio, o crime contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão. E estabelece várias condutas que compõem o crime de genocídio a partir do artigo 5º do referido estatuto. Portanto, para que alguém possa responder por crime de genocídio, sob a ótica do direito penal internacional, dogmática, técnica, é necessária a prova cabal da intenção clara e específica para a destruição, em se destruir o grupo-alvo, o grupo que será vitimado. Esta definição recebe críticas daqueles que entendem que o dolo específico impede a responsabilização e punição em outros casos que para alguns envolvem sim um crime de genocídio. Por exemplo, quando grandes obras de infraestrutura eliminam o modo de vida de um povo indígena, inclusive pela morte física, mas também pela eliminação das bases econômicas necessárias para a continuidade da vida e das dinâmicas sociais relacionais de um certo povo. O intelectual e pensador Martin Shaw escreve um livro, O que é Genocídio, em 2013, e neste livro Martin Shaw estabelece um comentário sobre a obra de Raphael Lemkin que eu mencionei aqui. Raphael Lemkin não pensava em restringir o genocídio a um crime específico atrelado à prova da intenção específica para destruir. Ele se preocupava, ao definir na sua obra este terrível crime, em todas as técnicas que ameaçavam a existência social, econômica, cultural e física de um grupo. Portanto, um conceito um pouco mais amplo. Ficam aqui esses comentários e espero que eu tenha esclarecido um pouco essa temática tão importante e hoje tão debatida. Voltaremos a abordar outros aspectos do crime de genocídio em breve. Obrigado.